Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Você falou um negócio que eu achei bem interessante, agora veio uma curiosidade aqui. Você falou que o chip começou a ser criado em 98, né? Como é que eram as marcações antes? Então, antes era uma marcação manual, né? Eu lembro que eu tava na faculdade, rapaz, eu nem lembro, nem lembrava muito disso, né? Mas quando eu tava com 18 anos, né, bem antes dessa parte de... Eu já corria tudo, né? E também mexia com organização, gostava, sempre gostei de trabalhar com organização, né? E a gente fazia com uma etiqueta adesiva e a gente colocava cor colocava cores, né, na etiqueta. Então, cada cor, por exemplo, etiqueta amarela, a categoria 20 a 29, a categoria 30 a 39 era a categoria verde. E o cara chegava com essa etiqueta e a gente ia colando em ordem sequencial numa cartolina. Uhum. Então, a cartolina toda era o geral. E aí você ia pegando o primeiro verde, era o primeiro colocado na categoria verde, o segundo era na categoria, né, o segundo verde era o segundo da coisa. Então você conseguia, de certa forma, até colando a cartolina, dar o resultado ali para a galera, né? E o pessoal usava muito espeto também, né? Colocava um papelzinho com o número de peito e o nome do cara lá, e na chegada o pessoal colocava no espeto, né? E Uhum. depois invertia o espeto e fazia a classificação ali. Tinha que, às vezes, batia na máquina ali, datilografava o resultado. Uhum. Eu sei, rapaz, assim, quando você ia numa prova e o resultado dava tudo certo, demorava pelo menos, na hora que passava o último, era pelo menos uma hora e meia até começar a premiação, né? Então era bem, e surgiam uns pega, né? Porque naquela época, assim, o nível técnico, né, era muito mais forte, meu, do que hoje, Sim. né? Assim, puta, é incomparável, né? Você ia numa prova de 10 quilômetros, né? Tem muito cara bom, assim. Pô, o décimo colocado, o cara rodava ali no 10 ali, rodava para 30, 30, 30, né? Hoje o cara com 32, 33, o cara ganha a prova, né? Então o chicote estralava mesmo, entendeu? O negócio Uhum. era pegado, meu, era feijão com arroz na veia. E não tinha água, né? Não tinha poço de água, né? Eu até estava comentando com um amigo meu lá, esse fim de semana, eu tive o privilégio de participar da primeira prova com um posto de água no quilômetro 5, uma prova de 10 com o primeiro posto de água no quilômetro 5. Isso daí foi em 1985. Caramba, que legal. Né? Então, aí depois veio a Corpore, né, implantando 2 postos de água, e a própria Corpore colocou o padrão que a gente adota até hoje, que são 3 postos de água no quilômetro, para uma prova de 10, né, que é o padrão Uhum. a cada 3 quilômetros. Né? Uhum. Então, assim, a corrida a nível de organização, ela evoluiu muito, né? A gente a gente está num nível técnico de organização que está bem legal. Você pega mesmo as provas pequenas, elas têm um nível de organização bem bacana, né? Uhum. Comparado ao que a gente tinha 20, 30 anos atrás, né? Que basicamente eram provas de prefeitura, né? Uhum. Prefeitura ou a polícia fazia a prova, ou um clube. Esse era o perfil do organizador há 30 anos atrás. Uhum. E o chip, ele surgiu aí em 98, 97, 98 lá fora, né? Foi uma empresa holandesa. Ela pegou a tecnologia de rastreamento, né, que usava em logística, e levou isso para o esporte. E aí o pessoal também, né, tinha o pessoal lá da Shiptime, que já trabalhava com cronometragem manual, desenvolveu o equipamento dele e conseguiu adequar, né, essa tecnologia de fora aqui para o Brasil. Uhum. Né, era extremamente complexa, né, e tecnologia no início, né, e ela tinha um problema, né, a tecnologia do início, que ela sofria muita interferência, né, sobre fator externo, né, então, por exemplo, você tinha um cabo de energia passando na rua, um transformador,
ou uma malha de ferro, né? Então, tudo isso interferia no funcionamento de chip, assim, de uma maneira bem severa, entendeu? Ao ponto de não funcionar, né? Uhum. Então, era o local ali que não tinha condição de você fazer a cronometragem, né? Uhum. Tanto que a gente teve lá, por exemplo, na prova, não sei se você já correu ou conhece a prova Volta da Penha, nessa prova a chegada era na pista de atletismo lá da Penha, né? E Uhum. a pista de atletismo ela tinha um problema lá que o carvão, né, a limalha lá da pista era de escória de ferro. Então, porra, vivia dando problema com cronometragem lá, sempre dava problema, entendeu? Porque a pista usava esse material que era material ferroso, né, que dava interferência no equipamento. Uhum. Isso agora com o chip descartável já não acontece mais, entendeu? A vulnerabilidade é muito menor. Uhum. Quando que o chip se tornou descartável e parou de ter essas interferências? E começou a ser descartável por volta de 2011, 2012, mais ou menos. Uhum. Aí foi uma outra tecnologia, usou uma outra frequência, o equipamento barateou bastante, né? Os chips também eram mais baratos, né? Assim, foi uma grande evolução aí para o mercado, né? Isso possibilitou também que outras empresas entrassem no mercado, né? Porque até essa época aí de 2011, 2012, praticamente a gente tinha 3, 4 empresas aqui no Brasil, Uhum. entendeu? Então era um mercado muito fechado, né? E hoje, com a quantidade de provas que tem, se a gente tivesse 4, 5 empresas aí, ia ser possível atender, né? Ia ser, não teria a menor condição de atender e com certeza o próprio mercado seria prejudicado, né? Então, Uhum. hoje, de cronometragem, a gente deve ter no Brasil aí, deve ter por volta de 50, 60 empresas de cronometragem, né? Uhum. O serviço de cronometragem está muito regionalizado hoje, né? Eu lembro que a gente chegou a fazer prova em Recife, eu fiz prova em Recife, fiz prova em Manaus, fiz prova no Brasil inteiro, viajando tudo, porque não tinha, né? Não tinha equipamento de cronometragem lá no Nordeste, por exemplo, saía sempre empresa aqui de São Paulo. Uhum. Né? O pessoal, a gente era tratado assim como rei, né? Pô, o cara de São Paulo chegou para fazer a cronometragem e tal, né? Eu reservava o melhor hotel lá na cidade e tudo, né? Então, era um tratamento VIP, né? Porque era um serviço muito selecionado, né? Muito Uhum. qualificado, né? Hoje já é um serviço que está mais popularizado e eu considero isso como positivo, né? Uhum. Não, com certeza. E o valor do chip antes, né, de ser descartável, eu imagino que era bem carinho também, né? Era bem carinho. E uma coisa que a Cronoserve inseriu, né? Assim, a gente quando começou lá em 2004, 2005, né? 2005 praticamente, tinha uma empresa que fazia o número de peito. Uhum. Tinha uma empresa que só fazia o número de peito e tinha a cronometragem, entendeu? Então o organizador tinha que contratar o número de peito com uma empresa e fazer o chip com a outra. E a gente entrou no mercado fazendo os dois. A gente entrou fazendo chip e número. Uhum. E isso é uma prática hoje, é normal no mercado isso. Né? É como se fosse uma coisa padrão, entendeu? A própria empresa de cronometragem acaba fazendo número de peito para facilitar o processo, entendeu? O processo Uhum. de fazer número e chip virou uma situação cotidiana no mercado. E a gente que praticamente inseriu esse modus operandi, né? Uhum. Outra coisa interessante que você falou foi a do que os chips eram retornáveis, né? Eu imagino que Ah, deve era ter um, dado umas confusões de voltar com chip a menos, né? putz, era uma loucura, né? Eu lembro que no último ano que a gente trabalhou com chip retornável, a gente perdia por volta de R$ 10.000 por ano com chip que era Nossa, perdido. tinha quebra tipo de supermercado, né? Nossa, já ficava na perdas, né? A Uhum. gente não conseguia recuperar, o chip voltava de prova, você tinha que conferir aí se era dos chips que estavam faltando. Aí, pô, o cara tinha que ir atrás, aí não recuperava, o cara falava que devolveu, a gente falava que não, entendeu? Era um desgaste muito grande, né? Era Uhum. bem chato, né?
E dava um trabalho do caramba, né? Para você pegar, você tinha que importar chip, né? Você tinha que importar chip, você tinha que comprar lá, putz, você não conseguia comprar um chip ou comprar 100, você tinha que comprar em lote de... Você comprava uns carretéis com 1000 chips. Entendeu? Ah, não, quero comprar 50. Não, 50 não vendo, é de 1000 em 1000. E Entendeu? quanto Então custava era ali? muito trabalhoso, né? Era muito trabalhoso, o estresse, assim, era bem grande, né? E quanto custava a unidade do chip? Rapaz, era por volta ali de uns $2, $2, $3, né? O chip, a glass, né? Que é um chipzinho. Aí você tinha que colocar dentro do negocinho plástico, que você tinha que mandar injetar, você tinha que ter o molde da injetora para fazer o chipzinho também. O cara lá da injetora não ia injetar 100 peças, né, meu? Você quando mandava injetar lá, você tinha que encomendar, sei lá, 2, 3 mil. Era bem chato mesmo de trabalhar. A gente ainda tem os equipamentos aqui, tá no museu da Cronoserve aqui separado. Vai que qualquer dia precisa, né? Então. Não, mas eu imagino que Mas agora. passamos muito sufoco, sabe? Pô, às vezes você chegava e aí tinha que ter uma antecedência maior, porque a gente chegava um dia antes, testava o equipamento, e assim, acontecia muito, né, meu? Você testava o equipamento de manhã, aí, pô, o equipamento funcionava tudo, aí a corrida era à noite. Aí ligava as luzes da cidade. Quando ligava a luz da cidade, o equipamento já não funcionava, já sofria interferência da rede de iluminação. Entendeu? Nossa. Isso acontecia direto, cara. Aí, puta, como é que você faz para lidar com esse tipo de problema, entendeu? Pô, aqui, ó, nesse lugar, acontecia direto. Chegava pro organizador e falava, cara, tu vai ter que mudar o lugar da prova, meu, porque eu não tô conseguindo trabalhar aqui, ó, o chip não funciona aqui. Aí o cara ficava puto da vida, né, meu? Falar, porra, meu, vou ter que mexer a estrutura. Cara, e tinha que mexer. Falar, meu, você tem que tirar a prova daqui, cara, porque senão eu não vou conseguir te dar o resultado. Tá dando interferência. Entendeu? Era uma situação bem recorrente. Hoje, os organizadores não têm esse tipo de problema, né? Assim, a gente chega, até hoje, eu não me recordo de ter alguma situação de ter interferência nesse chip descartável. Né? O sistema é muito mais confiável e robusto, né? Você vai ter outros tipos de problema, entendeu? Você pode ter um cabo, por exemplo, um cabo de rede que faz a comunicação com o computador. Você pode ter um cabo frouxo, um cabo que está com umidade, um cabo... Você tem outras variáveis que podem dar problema, né? Mas igual era antigamente, não. A perda também, a cada mil chips antigamente lá que você tinha cronometrado, você tinha ali, era batata, você perdia ali uns 10 tempos. Uns 8 a 10 tempos, perdia. Ia pro saco. Você tinha que depois filmar, na filmagem recuperar, entendeu? Já no chip descartável, isso não acontece, é um para cada 10 mil. Então, hoje, o chip, a gente aqui costuma, né? O nosso processo de conferência, o chip é conferido 2 vezes. Então, na hora que ele é gravado, né? A gente grava o chip aqui na empresa, o chip já é conferido na gravadora. Depois que a prova está inteirinha pronta, é passado mais uma conferência eletrônica. Então, são 2 conferências que tem. Então, dificilmente, é muito raro ir um chip quebrado para a prova, um chip sem funcionamento. É bem difícil. Né? Agora, hoje, qual o principal problema que a gente tem? Né? É colocação, né? Você põe lá a instrução de colocação no chip, ou seja, um chip de número. Isso acontece muito em prova de montanha, né? O pessoal põe a mochila de hidratação e tampa o chip de número, entendeu? Põe a mochila na frente ou põe a cinta fechando em cima do chip, entendeu? Isso pode acontecer, né? Mas a gente sempre tenta orientar, sempre tenta dar o máximo de informação possível para que o dispositivo seja usado de maneira correta, né? E aí saia todo mundo feliz, né? Sim, sim, exato. Mas é como eu te disse, né? Assim, a gente, né, sabe o desgaste que você não ter um resultado. Eu sei como organizador, né? Afinal de contas, a empresa surgiu de uma catástrofe, né? E como corredor também, né? Assim,
como praticante de corrida, também eu sei a frustração que é você não ter o seu tempo marcado, né? Então a gente trabalha aqui com bastante afinco, com bastante dedicação para ter tudo certinho, né? Acordar cedo, viajar, checagem de equipamento, é feito um trabalho bastante minucioso para que dê tudo certo e o resultado seja divulgado o mais rápido possível. Como que o chip, hoje em dia, ele funciona? Ele tem um GPS dentro dele? Ele tem aqueles negócios que é PIN, que fala, né? Isso, basicamente, né, você tem as antenas que estão no chão, na lateral ali da chegada, né, da largada e da chegada, e o chip, ele carrega dentro dele, ele tem um transistorzinho bem no meio dele, que é bem pequenininho. A outra área que você vê, que normalmente é possível você enxergar dentro do chip ali, é uma antena. Então, quando você passa na cronometragem, é como se esse chipzinho conversasse com a antena, entendeu? Ele descarrega essa informação que está gravada no transistor para o equipamento. Você consegue gravar até 24 bits, né? Até 24 números dentro desse chip. Então, normalmente é um código, né, que é associado para o atleta e com o evento. Né? Então, por exemplo, você pega uma prova, né? Você tem um chip ali, aquele chip é descartável, aquele chip só se aplica para aquela prova e para aquele corredor. Ele pode usar lá, a gente é bastante comum, a gente pegar, tá numa prova lá e passa um chip de uma empresa concorrente ou passa um chip de que o cara usou numa outra prova lá. Não vai me trazer problema nenhum, entendeu? Porque o programa, né, de classificação, ele está codificado para trabalhar com aqueles chips que estão ali naquela prova. Entendeu? Não contamina, mas eu consigo visualizar que tem um chip sendo usado ali com aquele código, que tem um pirata ali, né? Digamos assim, que tem um pirata ali na prova. É bastante comum. A gente vê uns 4, 5 piratas na prova ali. E outra pergunta bem de leigo, né? O chip, ele tem margem de erro? O resultado ele é exatamente ou tem alguma margem de erro? Então, as antenas, né, que a gente trabalha, ela não tem uma precisão de linha, entendeu? O que é uma precisão de linha? É uma linha mesmo, né? Uma linha como se fosse uma linha de chegada e de largada. Você tem uma área de leitura ali que pode ir de 1 a 2 metros para frente ou para trás. E você também tem as antenas de backup, né? Então, por exemplo, o atleta, às vezes, ele pode passar na primeira linha ali de antena e o chip não lê, e vai ler na segunda linha. Então, vai dar uma diferença ali de uns 2, 3 segundos, né? Você tem uma margem de erro ali que pode acontecer de 2, 3 segundos. Você pode ter uma situação, por exemplo, de 2 corredores que chegaram juntos e visualmente um corredor chegou na frente do outro e pelo chip inverte a classificação, porque o chip do outro leu, o chip do que passou em segundo leu primeiro, entendeu? Isso é uma situação que pode acontecer. Por isso que a federação, né, as federações, elas fazem a verificação, porque, para o geral, nas provas, o que vale é o visual, né, a classificação geral, ali, os primeiros colocados, não é a informação do chip, é o visual, é a ordem de chegada dos corredores. Entendeu? Então, você pode ter uma informação distorcida. Então, o árbitro da federação, ele está vendo ali quem que passou em primeiro, quem que passou em segundo, e essa classificação depois é conferida e ajustada, se caso for, né, com a cronometragem. Então, vocês também estão sempre em contato, né, com as federações, né? Sim, sim. Um complementa o outro, né? Um complementa o outro. Principalmente prova de rua, que é muito massiva, né? Você pega, às vezes, prova lá que tem uma premiação muito alta, tem premiação em dinheiro, ou uma prova que tem bastante gente, né? Que tem uma classificação. Então, sempre, a maioria das provas hoje em dia tem a supervisão da federação, né? E isso é uma coisa bem legal e a gente acaba assim, tem essa conferência, né? E é uma conferência bem importante de ser feita, né? Esse tipo de coisa acontece, né? Eu lembro daquela chegada da São Silvestre lá, né? Sim, 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 sim. Tem vários casos, né, de
de dúvida que você tem que tirar ali com quem está no visual, né? Não tem jeito. E o chip, ele funciona em qualquer lugar, vai, lá no meio de Minas Gerais, ele funciona em qualquer local, ou tem algum Sim, local não, assim? ele não tem um componente regional, entendeu? No mundo inteiro, tanto que esse equipamento, né, o chip, o transistorzinho, hoje a gente já tem chips de produção nacional, cujo transistor, que é a pecinha que é o cérebro do chip, né, que é o mosquitinho que fica ali, esse equipamento ainda é importado, né, de uma tecnologia muito sofisticada. Então, o pessoal importa esse transistor e constrói a antena aqui no Brasil. E aí você tem 500 tipos de chip, entendeu? Que vai depender da aplicação, né? Hoje a tecnologia de radiofrequência e rastreamento, ela é usada numa série de produtos de rastreamento, né? Usa em relogeria, usa em lavanderia, usa em equipamento médico, assim, usa o sem parar, né? O controle de pedágio, todos é a mesma tecnologia e usam o mesmo chip, né? Agora, você vai ter uma variação bastante grande em relação ao tipo de chip que vai ser aplicado para aquela aplicação, né? Então, hoje, para corrida, aí a gente deve ter, sei lá, deve ter uns 8 a 10, sei lá, uns 10 tipos de chip diferente que é usado no mercado. É chip no número é diferente do chip de pé. O chip de pé é um pouquinho mais barato, tudo. O chip de número já tem que ter uma qualidade de captação maior e ele é um pouco mais caro. Entendeu? Então muda o tipo de tag que a gente usa, né? De acordo com a aplicação. E Qual aí que é a se diferença? busca uma solução econômica, né? É o máximo de qualidade com mínimo de custo, né? Qual que é a diferença do chip do peito e do chip do pé? Eles marcam a mesma coisa ou é só a questão do custo mesmo? Sim, a nível de marcação é a mesma coisa, mas o custo é diferente. Então, por exemplo, você pega uma prova de rua, né? Uma corrida pequenininha, né? Essa corrida que antigamente seria feita no manual, né? Hoje não tem necessidade, ela perfeitamente pode ser feita no chip, né? A aplicação principal que eu vejo para o chip de número, né? É assim, por exemplo, prova de montanha. Prova de montanha tem que ser chip de número, porque, porra, o cara vai lá, vai enfiar o pé na lama, vai entrar no rio, sai do rio, e, porra, entendeu? A chance de você quebrar essa tag, porque o chip, ele não é indestrutível, né? Ele pode quebrar também durante a prova. E ele no pé para uma prova de montanha, ele fica muito mais vulnerável. Né? Então, para a prova de montanha, a gente até fala para o cliente aqui, fala, pô, gente, ó, essa prova tem que ser com chip de peito, entendeu? E em algumas situações, por exemplo, a gente está indo agora, dia 11 de março, a gente está indo fazer Indomit. Legal. Alguns amigos vão participar. Indomit 80K. O 80K está com chip duplicado, chip no número e um chip retornável no tornozelo, o 50 e o 80K. Por quê, meu? Pô, você imagina, o cara acorda, fica a noite inteira correndo lá, cara, a gente tem que ter uma redundância, entendeu? Então tá indo com duplo chip, né? O chip de tornozelo ali é um chip que é muito resistente e ainda tem um chip de número. Então, assim, pô, um cara de 80K ali, meu, puta, a gente não tem a menor... É um desrespeito você não entregar resultado para esse cara, né? O cara que correu 80K lá, passou a noite inteira correndo, cara, tem obrigação moral, né, de dar resultado do cara, né?